Faz 10 anos que eu moro aqui nos Estados Unidos e eu jamais vi tamanha relevância do Brasil no debate público quanto estamos observando nos últimos dias. Após o Elon Musk ter se negado a censurar os brasileiros no X, a Constituição brasileira é clara, garantindo a liberdade de expressão, e por conta disso sendo bloqueado, tendo a sua empresa X sendo bloqueada no Brasil, produzindo uma censura em massa, né? Mais de 20 milhões de usuários da plataforma sendo impedidos de usá-la sob a possibilidade de multa de $10 mil por dia, né? Por volta de R$50 mil. O Elon Musk, então, criticou a decisão, tem denunciado essa censura e o Brasil tomou, então, uma proporção jamais vista no debate político aqui nos Estados Unidos. Praticamente todos os comentaristas que eu acompanho de política estão comentando, os principais jornais, até na Local News, né, as notícias aqui do dia a dia em Miami, já apareceu 3 ou 4 vezes este assunto. Então isso é muito importante porque agora o mundo sabe que o Brasil não é mais um país livre. Não há liberdade de expressão, não há direito de defesa, não há devido processo legal e as pessoas são perseguidas pela sua opinião política, especialmente se essa opinião política for de direita e não for de esquerda. Por que que isso ganha relevância aqui nos Estados Unidos? Porque nós temos uma corrida eleitoral e uma candidata a presidente do Partido Democrata que é de extrema esquerda, que em diversas oportunidades já demonstrou interesse de fazer a mesma coisa que está sendo feita no Brasil, que é acabar com a liberdade de expressão para impor uma agenda socialista, uma agenda de extrema esquerda. E foi diante dessa situação que nós tivemos o 7 de setembro, o dia da independência do Brasil, mais sombrio da nossa história, em que ficou evidente essa diferença entre Brasília, entre o establishment cada vez mais distante do povo, buscando exercer o seu poder através da repressão, através do medo, e não através da legitimidade. As imagens do 7 de setembro em Brasília mostram isso, né? Tropas desfilando nas ruas sem a presença do povo, né? Brasília vazia, em que encheram de servidores públicos lá nas arquibancadas, mas não tinha povo. Então, de um lado você tinha a Brasília vazia, né? Lembrem, né, o quanto tinha de gente lá no 7 de setembro de 21, por exemplo, mesmo de 22, com centenas de milhares de brasileiros, e agora sem povo, apenas autoridades sendo aplaudidas por servidores públicos ou por outros militares. Então, em Brasília, a democracia sem o povo. E lá em São Paulo, no protesto justamente por conta dessa repressão, nós tínhamos o contrário, né? Nós tínhamos muito povo, está aí o povo na Paulista, e veja que isso está sendo transmitido por um canal canadense, veja o quanto o Brasil está em foco no debate público global. Nós tínhamos ali o povo, só que sem democracia, né? Então, essa diferença ficou gritante neste 7 de setembro. E as denúncias não param. No Wall Street Journal, ontem, nós tivemos mais um artigo em destaque que apresenta justamente a luta do Elon Musk no Brasil por liberdade de expressão. Lembrando que até mesmo o Washington Post, o Wall Street Journal, é um jornal mais de centro-direita, enfim. O Washington Post, que é um jornal de esquerda, ou às vezes, ou muitas vezes de extrema esquerda, também defendendo, de forma incrível até, o Elon Musk contra a censura no Brasil. E aqui nos Estados Unidos, nós vamos caminhando aí por uma reta de algumas semanas até as eleições, e o Trump vai demonstrando seu favoritismo.
depois de uma fase de lua de mel, né, de muita animação entre os democratas pela saída da campanha do Joe Biden, que não tem mais condições algumas até de aparecer em público, né, ele mal apareceu depois que desistiu da candidatura, dado o seu estado de saúde, o seu estado mental. A Kamala Harris assumiu, isso gerou um up na expectativa democrata, mas conforme foi ficando claro o quanto ela é fraca, né, o quanto ela é limitada, o quanto ela é extremista de esquerda, uma candidata muito ruim, as pesquisas voltam a se movimentar na direção do Trump. Aqui está na tela um gráfico com a possibilidade de vitória, não é intenção de voto, né, a possibilidade de vitória de um dos candidatos, pelo Nate Silver, que é um estatístico famoso aqui, mas ele é democrata, né, ele errou a eleição, acertou tudo na época do Obama, errou a eleição de Trump, disse que a Hillary seria eleita, e agora trouxe um modelo que busca colocar aí as pesquisas e outros fatores em jogo, e a gente vê nos estados-chave o Trump apresentando aí uma vantagem. Claro que não é a vantagem definidora por conta dessas pesquisas, é difícil saber, né, porque o sistema todo quer eleger a Kamala Harris, mas o Trump vai consolidando um favoritismo. Um banho de água fria que saiu nesse final de semana foi uma pesquisa do New York Times, que de conservador, né, de trumpista não tem nada, que mostrou o Trump à frente no voto popular. Por que isso é muito significativo? Porque mesmo com o voto popular com uma distância para a esquerda, a Hillary Clinton, por exemplo, ganhou no voto popular, o Trump, se a distância for muito pequena, deve vencer as eleições, porque aqui a eleição é por colégio eleitoral, e no colégio eleitoral há vantagem para o Trump. Então, a pesquisa do New York Times traz o Trump um ponto à frente no voto popular, o que é uma péssima notícia para os democratas e uma ótima notícia para o mundo, né? Para a liberdade de expressão, para as liberdades básicas, para quem defende o modelo americano de sociedade e não o modelo cubano, o modelo socialista, que é exatamente o modelo da Kamala Harris, né? Ela é uma marxista, ela é uma extremista, ela tenta esconder isso na campanha, na verdade ela pouco aparece, pouco dá entrevista, ela fica lá nos eventos com o teleprompter, mas nós sabemos que pelo histórico dela, o pai dela era marxista, pela história de votação dela, pelas declarações pretéritas dela, que ela é uma extremista de esquerda, chegando ao ponto de sugerir o controle de preços, né, tabelamento de preços aqui nos Estados Unidos. E algo que tomou o noticiário hoje, não tanto o noticiário, mas principalmente as redes sociais, foi uma situação em Springfield, Ohio, em que há uma onda de migração em massa de haitianos, uma cidadezinha de 60 mil habitantes que agora conta com 20 mil haitianos. E a população ali está sofrendo. Relatos deles tomando, né, os locais, produzindo sujeira, crime. E o que chocou, ou tem chocado o país nas últimas horas, são os relatos deles matando gansos, patos que estão lá nos lagos e também atacando e matando para comer bichinhos de estimação, tipo o relato de um gato. E aí as redes sociais foram tomadas por esses memes, né, do Trump protegendo os animais por conta desses relatos horríveis, né? Imagina uma cidadezinha pacata de 60 mil habitantes sendo invadida por 20 mil haitianos. Não há condição de uma comunidade absorver isso por conta de uma política do Joe Biden, do governo Harris, de deixar entrar todo mundo aqui nos Estados Unidos e até mesmo bancar voos desses imigrantes ilegais para outras cidades aqui nos Estados Unidos. Foi revelado que eles abriram um programa que dava acesso aos Estados Unidos, mesmo sem ter que passar pela fronteira, e mais de 500 mil imigrantes ilegais vieram com esse programa aqui para os Estados Unidos. Só em Miami parece que foram 160 mil pessoas desses países como Honduras, como Venezuela, como Haiti, como Nicarágua, entre outros, né? E agora há uma onda de crime, há uma onda de baderna. Saiu no New York Post que 75% dos relatos, né, das ocorrências de crime numa parte da cidade, acho que no sul de Manhattan, são crimes promovidos por imigrantes ilegais. Então, mesmo em cidades com maioria democrata, já há uma aversão, já há uma contrariedade com essa política de portas abertas, porque essa política está dando os seus frutos. Em Denver, no Colorado, há relatos de gangues de criminosos venezuelanos que estão tomando, né, prédios semi-ocupados
estão cometendo crimes já de forma mais organizada. Chicago também há relatos nesse sentido. Então essa onda de criminalidade vai tomando os Estados Unidos e promovida justamente pela imigração ilegal que os democratas defendem. Defendem porque eles querem transformar esses milhões de ilegais em eleitores em algum momento. O próprio Chuck Schumer, o presidente do Senado, já falou isso abertamente, que quer legalizar os milhões de ilegais que estão aqui nos Estados Unidos para eles terem votos, né, eleitores para sempre. O efeito já é indireto e já acontece, porque os ilegais são contados no censo e o censo define a representação na Câmara dos Deputados, define verbas federais e assim por diante. Também há relatos nas redes sociais, menos na imprensa tradicional, porque a imprensa tradicional é um aparelho do Partido Democrata, sobre imigrantes ilegais buscando se inscrever para votar aqui nos Estados Unidos mesmo, isso sendo um crime, né? Porque é muito difícil, especialmente nos estados controlados por democratas, não há exigência de documentação para votar, é uma piada, né? Porque aqui nos Estados Unidos até para comprar uma cerveja você precisa de uma identidade, mas os democratas não querem esse tipo de legislação para garantir que ilegais não votem, né? Porque obviamente que isso beneficia os democratas com os ilegais votando a seu favor. E agora há uma discussão no Congresso. O orçamento está no Congresso. Aqui nos Estados Unidos, para o governo continuar funcionando, o Congresso tem que autorizar, né, tem que aprovar o orçamento. E os republicanos que controlam a Câmara dos Deputados colocaram uma condição para aprovar o orçamento, que é uma lei que aumenta as exigências para a votação. Então está no impasse, porque os democratas já disseram que não vão aprovar essa medida. Então nós podemos ter o shutdown do governo ainda antes das eleições. E para finalizar, amanhã, né, terça-feira, dia 10 de setembro, teremos o debate entre Kamala Harris e Donald Trump na CNN. CNN, uma emissora de esquerda, né, mas vamos ver como será o debate, já que a Kamala Harris tem se escondido sistematicamente da imprensa. Uma única entrevista desde que ela foi apontada como candidata, enquanto no mesmo período Trump já deu mais de 70 entrevistas. Por que ela se esconde da imprensa? Porque ela é um desastre falando fora do teleprompter. Cometeu uma série de gafes ao longo, né, do seu mandato como vice-presidente. E agora a candidatura, o Partido Democrata, né, a campanha tenta escondê-la, só que não vai ser possível escondê-la no debate, por mais favorável que sejam ali os âncoras, né, da CNN, vão tentar defendê-la. Mas vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que os debates usualmente não mudam muito a campanha, a não ser que aconteça algo muito extremo, como aconteceu no debate contra o Biden, né, em que ficou evidente a sua incapacidade até mesmo de falar e acabou selando o seu destino. Então, se amanhã não acontecer nada muito diferente, muito extremo no debate, isso não deve mudar muito a corrida, que por enquanto tem o favoritismo de Donald Trump.